Essa filosofia está aqui no Ocidente somente há 55 anos, 56 anos. É muito recente, né? E no Brasil chegou depois, como tudo no Brasil chega depois. Primeiro foi para os Estados Unidos, da Índia, depois veio para o Brasil, enfim, espalhou pelo mundo, né? E quem trouxe essa filosofia foi um guru, né? O guru é um mestre espiritual. E ele, o guru dos Beatles, né? Eles fizeram canções, músicas, né? Cantando até Mahamantra, né? Enfim, né? Tem outros cantores brasileiros que também fizeram, né? Então esse guru ele divulgou a consciência de Krishna pelo Ocidente, porque era só naquela parte da Índia, enfim, Bangladesh, aquela região, né? E aí ele divulgou. Então, na verdade, a consciência de Deus e Krishna é um dos nomes de Deus. Deus tem infinitos nomes, né? Algumas filosofias ou religiões falam Deus, mas Deus é um título. Deus vem na Terra com vários nomes, quer dizer, ele veio várias e várias vezes para a Terra já. Cada vez que ele vem com nome. Então a gente canta esse mantra, que é o principal, Mahamantra Hare Krishna, né? São 3 nomes de Deus. Hare é a potência de Deus, Krishna, né? Krishna quer dizer o todo belo, o todo atraente, né? Sânscrita, né? São palavras sânscritas. E Rama é uma expansão de Deus, um avatar de Deus. Então, tudo que pegaram muita coisa da filosofia, né? O próprio filme Avatar, né? Então, claro que não é realmente como que funciona, mas tem muita ligação, né? Então, esse é o principal mantra. E por que a gente canta tanto? Que eu falei para você, claro, que a gente, né? E aí a gente vai cantar mais 2 ainda, no final da aula, depois glorificando a comida que a gente vai receber, que é o remanente de Deus, o remanescente de Deus. Enquanto você estava aqui cantando, eu estava oferecendo para Deus. Deus não precisa comer, Deus não precisa tomar água, Deus não precisa de nada. Mas Ele quer a nossa vontade de servi-lo, né? Deus não importa se você comprou uma flor para Ele para oferecer, ou se pegar na rua, na Moca tem muita flor, né? Então, não importa, Ele quer a sua vontade. Tipo assim, eu quero servir Deus, porque em tudo é servir Deus. A qualidade intrínseca da alma é servir Deus. A alma serve o corpo serve todo mundo, né? Nós servimos o patrão para ganhar dinheiro, nós servimos a mulher, o marido, o filho, o cachorro, o papagaio, o passarinho, enfim, a gente serve todo mundo. Mas a raiz do centro, a raiz da árvore é Deus. Você servindo Deus, todos os galhos, os troncos, as folhas, as flores se nutrem. Como o estômago. Você não precisa colocar, né? Tem um pessoal aí que fala, não, vamos passar um creminho na pele para nutrir a pele. Não, a pele que você está passando não existe mais, está morta. A queratina é célula morta, né? Então, a nutrição vem da boca. Você engole, né? Você ingere, aí tem todo o processo digestivo, e aí o nutriente vai célula por célula. Da mesma forma, Deus. Se você regando a raiz da árvore, todos ficam felizes. Todos vão ser nutridos, né? Então, o foco é Deus. E como a Diana estava falando para você no início, né? Nós não somos o corpo, nós somos a alma. Mas a gente ainda se identifica com o corpo. Por quê? Por quê? Né? Aí eu olho no espelho e falo, nossa, eu estou ficando com os cabelos brancos, né? Estou ficando enrugado, estou ficando isso, estou ficando aquilo. Aí um fala, eu estou gordo, o outro fala, eu estou magro. Mas a alma não tem nenhuma identificação com o mundo material. Então, o Bhagavad Gita, Krishna, o próprio Deus fala no Bhagavad Gita, para o seu devoto e amigo Arjuna, né? Ele fala, a alma não pode ser queimada, a alma não pode ser molhada, a alma não pode ser perfurada por uma bala, por uma faca, por nada. A alma não morre. Por que a gente tem tanto medo da morte? Porque a gente se identifica com o corpo. Se a gente tivesse a identidade com a alma, a gente não teria medo de morrer, porque nós somos a alma. A alma nunca vai morrer. A alma sempre existiu e a alma nunca vai deixar de existir. Por que isso? Porque Deus sempre existiu e Deus nunca vai deixar de existir. E nós somos uma partícula, uma centelha muito pequena da energia que envolve Deus. Que aqui no Ocidente é conhecido como aura, né?
é a energia que envolve Deus. Nós somos um fragmento. O tamanho da alma, você pega um fio de cabelo, você corta ele, o diâmetro desse fio de cabelo, você divide em 10.000 vezes. Uma partezinha dessas 10.000, do diâmetro do fio do cabelo, é o tamanho da alma. Né? A gente não tem ideia do tamanho da alma. É muito, 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 muito pequena. Né? Então, nós não morremos, nós não nascemos. Por quê? Porque nós somos uma partícula de Deus. Né? A gente nasceu, a alma entra no corpo material. Da mesma forma que foi falado da túlace, essa planta, né? Que a gente, no nosso olhar material, de olho material, que é constituído de retina, nervo óptico, córnea, enfim, toda a estrutura do olho, a gente não consegue ver a alma que está lá dentro, nem a tua alma eu não consigo ver, nem a minha. A gente vê o aspecto externo, né? Mas a alma que está naquela planta, né? Ela veio do mundo transcendental para nos ajudar. Então, quando eu ofereço a comida no altar, o que eu faço? Eu coloco uma folhinha, eu coloco um pedacinho dela, né? Tem o manjari, que é chamado, aquela onde sai a semente, né? Tipo um cachinho que tem, tipo um manjericão, você já viu manjericão? Então, aí tem aquelas sementinhas, tal, aquele ramozinho, né? Ou se não, se a pessoa não tiver essa planta em casa, que na verdade não é planta, mas enfim, se ela não tiver, ela encosta um galinho em cada preparação. E Deus fala, se você colocar túlace no alimento, eu aceito. Mas tem alguns alimentos que Deus não aceita. Ele não aceita carne de nenhuma forma, e peixe é carne, né? Ele não aceita ovo. Por quê? Porque a consciência é muito elevada de um animal, e Krishna é o pastor de vacas. Jesus Cristo é o pastor de ovelhas, né? Krishna é o pastor de vacas. Então, ele é totalmente contra o sofrimento de animais, ele é totalmente contra tudo isso. Ele não aceita. Se oferecer no altar, ele não aceita. Né? Você vai cometer uma ofensa contra ele. Então, o ideal nosso é comer somente o que vem do altar. Né? E aí o nosso Guru, Shilacharya Maharaj, né? Mas ele falava que se você tomar um copo de água, você também tem que oferecer para o Guru ou para Deus. Qualquer coisa. De que forma tem que oferecer? De qualquer forma. Com olho fechado, com olho aberto, falando, não falando, em pensamento. Aqui no templo tem um ritual, tem todo aquele ritual. Mas a tua casa, na rua, em qualquer lugar, ofereça da forma que Deus está preocupado com o teu coração, com a tua alma. Deus não está preocupado com regra e regulamento. Claro que no templo tem que ter, mas no dia a dia, você na tua casa, né, na rua, ofereça para Deus. Você vai comer uma fruta, oferece para Deus antes. Tudo é dele. Na verdade, tudo, até o nosso corpo é dele. Ele está emprestando o corpo para nós. Né? Então, ele empresta o corpo para nós, a alma entra no corpo, e o corpo humano é o único que consegue servi-lo diretamente. A vaca pode servir Deus? Sim, se o ser humano for lá e pegar o leite dela e colocar para Deus, oferecer para Deus. A flor consegue servir Deus? Se o ser humano vai lá, ele corta a flor, ou ele põe o vaso no altar, e aí ele serve para Deus. Mas o ser humano não precisa de ninguém. Ele, por si só, ele pode servir Deus. Claro que a gente precisa de um guru para instruir a gente. Mas a espécie humana, ela é a única que pode servir Deus. É o único que pode pensar e falar, eu não sou esse corpo, eu sou a alma. Deus existe. O cachorro não sabe se Deus existe ou não. Qualquer animal, qualquer planta, porque tudo tem alma. Tudo tem alma, animado e inanimado. Quem não anda também tem alma. Cada átomo tem alma. Você imagina o número infinito de alma que tem no mundo material. Cada átomo tem alma. E por que a gente canta tanto? Porque o processo, como eu falei, para servir Deus é pelo som. Então hoje a gente vai fazer um programa aqui de 2 horas mais ou menos, né? Começou às 7, acho que alguns minutos, né? Atrasou um pouquinho. E a gente vai até mais ou menos 9 horas, 9 e pouquinho. 2 horas, o tempo todo, através do som. Nós começamos com a cerimônia, vocês estavam cantando para Deus. Todas essas canções compostas por santos, em Bengali, a maioria, tem tradução, tem o significado.
né? Então, depois, se você quiser, posso passar por PDF e tudo, né? E a gente está terminando de fazer um livrinho, aí você não vai precisar mais. Página 22, página 74, página não sei o que lá, né? Porque vai estar tudo na ordem, programa da manhã, programa da noite, né? Então vai ficar muito mais fácil. Então o som é extremamente importante. O que falamos, o que escutamos. O som, ele entra no éter. O que é o éter? O éter é o espaço. Não é o ar, é o éter. O espaço do quê? Em volta do núcleo do átomo, não sei se você lembra de química, né? Mas tem a órbita dos elétrons, e esse espaço que o elétron gira em torno da órbita, em torno do núcleo, aquela órbita, né? Aquele espaço é onde penetra o som. Então, o som, ele penetra nesse espaço. Então, se tem uma pessoa cantando Mahamantra Hare Krishna, ou qualquer canção que a gente cantou, você está beneficiando todos os átomos que existem aqui. Você imagina a quantidade de átomos, a alma que está dentro do átomo, né? Você imagina a quantidade infinita que tem de almas nesse ambiente pequeno. E depende da potência da pessoa, quanto mais elevado espiritualmente, você não atinge só quem está próximo, você atinge a Moca inteira. Você atinge o Brasil inteiro, você atinge o planeta Terra inteiro. Depende da potência espiritual de cada um. Quanto mais você se eleva espiritualmente, mais você vai ajudar a alma dos outros. E o foco é importante, né? Tem pessoas que... filosofias e ONGs, tudo que ajuda o corpo das pessoas, né? Não é ruim ajudar o corpo das pessoas. Você dá comida para quem tem fome, você dá cobertor para quem está com frio, né? Falaram que vai fazer 8 graus agora amanhã, então vai estar bem frio, né? Mas tem algo além disso, tem algo superior a isso, porque tudo isso é temporário. Se dá comida, daqui 3 horas a pessoa está com fome. Se dá um cobertor, de repente passa alguém e rouba. Ele não ficou nem 1 minuto com o cobertor, a pessoa. Ou, na melhor das hipóteses, daqui 1, 2 anos rasga, enfim, alguma coisa acontece, né? É temporário, tudo material é temporário. Se você dá algo eterno para a pessoa, né? O que é eterno? Você falar de Deus. Você cantar esse nome para a pessoa, vai ficar eternamente na alma. Se você der a comida que foi para o altar, não é somente a comida para o corpo, é a comida para a alma. Quando Deus prova a comida, é a comida da alma também. Alimenta o corpo sim, mas alimenta a alma. Então o foco é servir a alma dos outros, dar misericórdia para os outros, que vem de Deus. A gente é usado para justamente dar misericórdia. Então é muito superior você dar algo para a alma dos outros e para a sua alma, do que você ficar ligado no corpo dos outros e no seu corpo. Então existem inúmeras yogas, né? Milhares de yogas, né? Hoje em dia me falaram, né? Não vi ainda, mas me falaram que tem Beer Yoga, sei lá, sabe? Tem inúmeras yogas, né? Yoga quer dizer conexão. Então a Hatha Yoga aqui no Ocidente é muito difundida, né? Muito difundida, de movimentos, ou são asanas, né? Ou contração isométrica, né? Força isométrica, parada, é a conexão do quê? Do corpo com a mente. Mas é o mais elevado? Não, porque o corpo é temporário, a mente é temporária, né? Corpo grosseiro. Agora, a Bhakti Yoga é a conexão da alma com Deus, a união da alma com Deus. Por que a alma tem que estar nesse estágio de ilusão, achando que nós somos o corpo, achando que você comer uma comida gostosa, você ver algo bonito, belo, você escutar algo gostoso que agrada a você, você tatear alguma coisa, enfim, os sentidos. A gente acha que a felicidade vem através disso, né? Então todo mundo fala, nossa, eu comprei um carro novo, que felicidade. Eu comprei a casa do meu sonho, que felicidade, né? Mas isso é muito pequeno em relação, porque em relação à felicidade real, que é a felicidade da alma, a felicidade real, a felicidade da alma, não é da mente, do intelecto.
Porque tudo isso é temporário. Você comprou um carro novo, importado, aquele sonho, você tem, não, eu vou comprar sei lá que carro, né? E aí você está tão feliz até que alguém bata nele. Ou alguém roube ele. Tudo é temporário. Tudo. Você está comendo, né? Nossa, que comida maravilhosa, no restaurante, a pizzaria, sei lá. Que coisa maravilhosa, que sabor. Ele está fazendo gastronomia, ele sabe disso, né? Que coisa maravilhosa, tal. Daqui 3 horas você está com fome de novo. Ou, se você comer muito, você passa mal. O que era tão gostoso se torna um pesadelo. Você começa a passar mal, enfim, né? Então, tudo que é material é temporário. Então, o foco, o que é? É algo eterno. E eterno é a alma. E eterno é o que limpa a alma, porque a gente está iludido. A gente está iludido que nós somos o corpo e nós estamos iludidos que o prazer, a nossa felicidade é o desfrute dos sentidos. Mas tem algo muito superior a isso. E como é que eu vou provar isso? Não tenho como provar que tem algo superior. Mas as pessoas que frequentam e as pessoas que estão na live, né, todo dia, ou quase todo dia, algum gosto elas têm. Então elas gostam de escutar, falar sobre Deus, elas gostam de escutar as canções, cantar junto, muito mais do que assistir o Netflix, do que assistir o filme que ganhou o Oscar, sei lá, né? Enfim, do que assistir o teu time ganhar o campeonato de futebol, do que for. Né? Esse é o gosto superior. Então, ao invés de você comer uma comida que não foi para o altar, você fala, não, eu quero a comida que foi para o altar, porque Deus provou antes. Vem com o alimento da alma. E aí a alma vai sendo limpa. E a alma vai sendo limpa. E com a limpeza da alma você vai enxergando a verdade. Não adianta falar agora, nós não somos o corpo. Né? Ninguém, todo mundo se identifica. A gente olha no espelho e se vê como o corpo. Né? O que vai fazer a gente realmente se identificar com a alma, que nós somos alma? O processo de devoção. Praticar. Praticar, praticar, praticar. E aí cada dia você limpa um pouquinho. Quando você tem uma crosta numa panela, antes de jogar fora, a maioria joga fora, né? Mas você pega aquela panela que frita e tal, fica aquela crosta, né? E quem não limpa todo dia e tal. Aí você vai limpar um pouquinho por dia, você vai limpar um pouquinho por dia. Algum dia aquilo vai ficar limpo. Vai voltar a ser o alumínio, vai voltar a ser o aço inox, sei lá. Pode demorar a vida, assim. É muito difícil em uma vida você conseguir isso. Para viver com Deus não é fácil. Para ir para o mundo plano dele, não é sendo bonzinho, não é em uma vida cantando uma mantra, não é assim. É muito. Por quê? Porque a gente algum dia vai chegar lá para viver com ele. Mas você vai viver num lugar que é eterno. Eterno assim, você vai chegar lá, você nunca mais volta para cá, para o mundo material. Você vai viver eternamente com Deus. Mas isso daí, né, pô, é legal, né, eterna, né, não vai ter morte, né, não vai ter morte, lá é eterna, a alma é eterna, você vai estar lá eternamente. Mas tem algo melhor, você vai ter a consciência plena, você vai saber tudo, a verdade realmente, a verdade. E algo superior a isso é chamado Ananda. Ananda quer dizer o quê? O êxtase profundo, a bem-aventurança, a felicidade plena. Não existe tristeza. Tudo é perfeito. Tudo lá é perfeito. Não tem nenhum problema. Por quê? Porque lá todos servem Deus. Para chegar nesse plano, você tem que querer servir Deus 24 horas por dia, aqui no mundo material. Senão não chegaremos lá. Tudo para Deus. Porque tudo é por Deus e tudo é para Deus. Tudo que existe no mundo material é para Deus. Foi criado por Ele e é para Ele. Então, por isso que temos que oferecer a comida para Ele antes, porque é dele a comida. Né? E aí é dito na Escritura também que no 7º mês, Deus ele aparece para nós no ventre da nossa mãe. Deus aparece para a criança, para o bebê que está lá. Né? E aí nós pedimos perdão para Deus, porque nós só estamos no ventre da mãe, porque nós não servimos Ele corretamente. Se a gente tivesse se entregue a Ele, servido Ele realmente, a gente não estaria aí. Não estaria no ventre da mãe. A gente teria ido com Ele para o mundo transcendental. Aí nós pedimos perdão. E aí Deus fala assim para nós,
Ah, então, você está pedindo perdão agora, mas quando você sair desse ventre, você vai esquecer tudo isso. E você não vai me servir. Você vai querer que os outros lhe sirvam. Todo mundo gosta de ser servido. Quem não gosta de que alguém venha e faça algo para você? Quem não gosta de ir num hotel sem fazer nada? Você vai lá, está tudo perfeito, tudo arrumadinho, comida boa, tudo perfeito. Depois você sai, você não lava o prato, você vai passear, enfim. E nós queremos isso, né? Então Deus fala, eu vou te dar braços para você me servir. Eu vou te dar as pernas para você fazer o parikrama, na Tula, ser nos locais sagrados, né? Eu vou te dar os olhos para você me ver. Por isso que Deus tem a forma, ele vem na forma de uma estátua, né? Deus que está lá com o braço levantado, né? Ele vem na forma de uma estátua. Por quê? Porque como que a gente vai ver algo que a gente não... A gente vai amar algo que a gente não conhece? É impossível chegar para você e falar, olha, Cláudia, você tem que amar alguém que vive em outro plano, né? Se morar em outra cidade já não dá certo. É difícil, né? Aí fala, ó, você tem que amar alguém que vive em outro plano, você nunca vai ver, você não sabe o que ele gosta de comer, você não sabe o que ele gosta que você faça, você não sabe nada dele. Como que você vai amar alguém assim? Né? E o catolicismo fala, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas você não sabe onde ele mora, você não sabe como ele é, a parte física dele. E as nossas escrituras, que são os Vedas, né? A escritura mais antiga que tem no mundo material, ele descreve tudo. É tudo descrito. O que ele gosta de comer, o que ele gosta que a gente faça, onde ele vive, como que é lá. Está tudo descrito. E além da escritura tem o guru, o mestre espiritual, que é uma alma que veio de lá também. Ele vivia com Deus. E aí ele veio nos orientar, depois ele volta para lá. Esse guru aqui, Shilacharya Maharaj, ele voltou para lá dia 10 agora de maio. Ele saiu do nosso olhar. Ele abandonou o corpo que ele tinha aqui na Terra. Mas ele falou antes de ir embora, eu sempre estarei com vocês. Se você servir Deus, se você servir o meu guru, se você servir a missão, eu nunca deixarei vocês. A gente não consegue mais ver ele no nosso olhar somente na foto, né? Mas ele está aqui conosco, né? Então, é dito isso. Krishna fala no Bhagavad Gita, não tem diferença entre eu, minha foto e minha estátua, ou meu nome. É Deus, é Deus. Uma escritura, um livro, por isso que uma Bíblia, qualquer escritura, você nunca põe no chão. O chão é o lugar mais sujo que tem, mais contaminado, né? Você tem que... Então, se você ganhar um livro, ganhar ou comprar, enfim, alguma escritura, você deixa sempre no lugar mais alto. Você tem que reverenciar, porque não tem diferença entre a escritura e Deus. Por que a gente coloca a cabeça no chão aqui quando abre e fecha o altar? Quando a gente cantou para Tulasi? Porque eles são mais elevados que a gente. O nosso ego não permite isso, mas eles são mais elevados que a gente. Estou falando em termos espirituais, né? Porque não tem nenhuma importância quem tem o QI maior ou o QI menor. Né? Isso não interessa, porque intelecto, a mente, a inteligência, é tudo matéria. É uma matéria sutil, mas é matéria, né? Então a gente se baseia nessa filosofia deixada por Deus, né? Por que tem 5.000 anos, 5.500 anos a escritura? Não é que foi inventada há 5.500 anos por alguém. Deus, quando criou o primeiro ser do universo, o Senhor Brahma, ele passou toda essa teoria que tem nos livros para o primeiro ser. E o primeiro ser passou para o segundo ser, Narada Muni. Depois passou para Vyasadeva, que escreveu tudo isso. Tudo que temos aí dos Vedas foi Vyasadeva que escreveu. E aí vai descendendo de um para o outro. Guru, discípulo, mestre, discípulo, até chegar nele, o último, que abandonou o corpo, né? Então, mas a gente tem que ter um mestre espiritual. Se você quer aprender a tocar algum instrumento, você tem que aprender com o professor. Se você quer aprender algum idioma, você tem que ter um professor. Se você quer aprender a cozinhar, você tem que ter alguém. Ah, mas eu sou autodidata. A pessoa que fala que é autodidata, ela tem um ego muito alto, porque ela acha que ela não depende de ninguém. Mas em algum livro você leu. De alguma forma você não inventou aquilo. E se você achar que você é autodidata, você nunca vai chegar no estágio máximo.
Se você não aceita alguém que é mais elevado que você, que sabe tocar melhor alguma coisa, que entende mais, enfim, o professor, você nunca vai chegar no máximo que você podia chegar. Isso é o ego. O ego é um dos principais inimigos que nós temos para a vida devocional. Então, são 6 inimigos que nós temos, que estão na nossa mente, né? A luxúria, que é o desfrute dos sentidos. Aí vem a luxúria, a ira, a pessoa nervosa, a inveja, a cobiça, a loucura e o ego. São 6 inimigos. O inimigo não é o teu vizinho, o teu chefe, teu marido, tua mulher, o filho. Não. Aquele que vem te roubar não é teu inimigo. Né? O inimigo está dentro da gente. São os 6 inimigos na mente. A mente é o nosso principal inimigo. A mente pode curar uma pessoa de uma doença, ela pode deixar a pessoa doente. A mente é o principal inimigo. Mas, Krishna também fala no Bhagavad Gita, a alma domina a inteligência domina a mente. E a mente domina os sentidos. É uma sequência. Só que a nossa alma ainda não consegue dominar a inteligência. Porque a gente está encoberto pela ilusão, é uma poeira. Né? Como um espelho. Você pega um espelho que fica no sótão há 10, 20 anos, você não consegue ver a reflexão de você nele. Né? E a nossa alma está totalmente encoberta. Então, esse processo todo que a gente faz de cantar, né, do som, vai limpando a alma. Quando você come a comida que Deus provou antes, limpa a alma. Mas é pouquinho por dia, um pouquinho. Depende do teu empenho. Se você se empenha muito, vai mais rápido. Se você vai devagar, você vai demorar muito mais. Né? Depende do empenho da pessoa. Então, tudo que a gente faz aqui no templo, né, e em casa também, né, porque a atividade, quem é iniciado tem que continuar todo dia, não é uma vez por semana. Não é suficiente a pessoa ir uma vez por semana na igreja ou no templo. Né? E o nosso guru aqui, ele falou uma vez para um devoto, há muito tempo atrás, a gente se reunia somente uma vez por semana. Não era aqui, era em outro local. E aí ele falou para o devoto, quantas vezes vocês se reúnem por semana? E aí o devoto falou, uma vez. Ele falou, e quantas horas? Ah, 1h30, 2 horas. Aí ele falou, 1h30, 2 horas por semana. Quantas horas dá? Multiplica 24 por 7. Dá uma 160. Hã? 160. Hã? 168 ou 90? Não, 90 não. 24. 2 vezes 7, 14. Já dá mais 140. Dá umas 160, sei lá, mais, por aí, né? E só 2 horas por semana para Deus. Aí o guru falou, né? Silachar Maharaj falou, quantas vezes você escova o dente por semana? Quantas vezes você toma banho por semana? Quantas vezes você come por semana? E você só dá 2h30, 2 horas por semana para Deus? Você acha que isso é suficiente? Você dá todo esse 160, sei lá o cálculo aí, de horas ou mais, por semana para o teu corpo. Mas você não é o corpo. Você é a alma, você dá 2 horas para a alma. Isso quando vai, né? Choveu, você fala, hoje está chovendo. Né? Aí, casou, o meu amigo casou, hoje eu não vou no templo. É casamento do meu amigo. É o aniversário da minha mãe. Então, tem tanto obstáculo na nossa vida, então realmente não é 2 horas por semana, porque sempre vai ter obstáculo. Sempre vai ter um obstáculo para tirar a gente da devoção. Né? Então ele falou, vocês têm que se reunir mais. Porque o Mahaprabhu, que é outra forma de Deus, que veio aqui, que está lá com a mão levantada, direita, né, que está no altar, ele veio dar agora em Kali Yuga, nessa era, o nome dele, que é o Mahamantra Hare Krishna. Ele falou, e eu canto congregacional, não é cantar sozinho, é cantar em grupo. É cantar em grupo. Né? Acho que é o catolicismo que fala, né, Jesus Cristo, se 2 ou mais pessoas estiverem pensando em mim, eu estarei presente, alguma coisa assim, né? E é isso mesmo. Quanto mais gente tem, mais ele vai estar ligado lá. Aquela turminha lá está querendo se conectar comigo. Mas sozinho também funciona, mas em grupo é mais forte. Né? Então ele veio dar para a gente o canto congregacional do Santo Nome. E é isso que a gente fez aqui. Vocês fizeram, eu estava lá, mas enfim. Durante 2 horas. E o que Deus mais gosta, mais ainda do que cantar o nome dele, escutar o nome dele. Ele gosta que falem dele. Ele gosta que divulguem isso.
Porque quantas pessoas você conhece, Cláudia, ou eu conheço, que tem a concepção, tipo assim, eu não sou esse corpo, eu sou a alma. Quantas pessoas têm isso? Eu também não realizei isso na alma, né, que eu não sou o corpo, mas eu já escutei isso. Mas a maioria da população nunca escutou isso. Nunca escutou um nome de Deus. Né? Nunca escutou falar Krishna, que é um dos nomes. Né? Então a maioria da população não sabe nada sobre Deus. E o que ele quer? Que a gente divulgue isso. Ele quer que a gente divulgue, né? Saia na rua, distribuindo panfleto, cantando na rua, distribuindo o conhecimento puro dele. Né? E o conhecimento puro dele é que a gente tem que servir ele, não é que ele tem que ser nosso servo. Porque a maioria acha que Deus é o nosso escravo. E fica pedindo, e pedindo, e pedindo, e pedindo. Mas Deus não é empregado de ninguém. Você pede para o empregado. Nós temos que servir ele. Então, a concepção está invertida. Né? O mundo material, o que é dia no mundo material é noite no mundo transcendental, e vice-versa. Então, a posição que a gente tem de pensamento é totalmente inversa ao correto. Como é que a gente vai enxergar que a gente é invertido, o nosso conceito? Limpando a alma. Não é no intelecto. Não adianta a pessoa ser inteligente. Se dá um livro espiritual, eu estou sem nenhum aqui, mas enfim, um livro de canções aí. Né? Você dá um livro espiritual, a pessoa pode ter o QI 200. Aquela pessoa que tem aquela memória. Não precisa nada para você servir Deus. Você não precisa ser rico, você não precisa ter uma boa saúde, você não precisa ser nada. Você pode ser um tetraplégico. A única coisa que você tem que ter é a consciência. Você não pode ter Alzheimer, porque aí você não tem como, né? Mas você não é necessário como a Hatha Yoga, você tem que ter um corpo legal, para fazer uma asana legal, entendeu? Você tem que ter força, você tem que ter flexibilidade. Não é necessário nada, só vontade. Então a Bhakti Yoga não limita ninguém. Você pode ser tetraplégico, você pode ser cego, você pode ser tudo. Não tem limite para fazer a Bhakti Yoga, para cantar uma Mahamantra. Ah, mas a pessoa é muda, mas ela pode cantar em pensamento. Não tem limite. Então, e Deus fala no Bhagavad Gita, de todas as yogas, a Bhakti Yoga é suprema. É superior a todas. Porque ela vai fazer a conexão com Deus. Então, qual que é a meta última da vida? Outro ponto, né, de pregação que a gente tem que saber. A meta última da vida não é morar no lugar mais legal do mundo, não é viver 100 anos sem doença, não é você ser rico, não é nada, não é ter aquela família maravilhosa, que não tem nenhum problema, isso não existe, né? Mas é a pessoa que é isso, né? Não, a meta última da vida é amar Deus puramente. O cristão fala, né, o católico, amar a Deus sobre todas as coisas. É a principal coisa, amar a Deus puramente. Não amar a Deus como a pessoa fala, eu amo pizza, eu amo chocolate, eu amo não sei o quê. Não, amar a Deus é algo extremamente difícil para nós no estágio que a gente está agora, mas é o mais elevado. E é dito que o amor a Deus, o amor mais profundo do mundo material é a mãe pelo filho, né? Pelo menos todo mundo fala isso. É o amor da mãe, a mãe dá a vida pelo filho, a mãe faz qualquer coisa, ela deixa de comer para dar comida para o filho, né? Mas o amor de mãe pelo filho dura quanto? 80 anos no máximo. Porque a mãe, vamos dizer que ela teve o filho com 20 anos e ela viveu 100 anos, isso aí é muito raro, né? Mas o máximo, 90 anos a mãe vai amar o filho. Acabou, é temporário. Aí o que é dito do amor puro por Deus? Você potencializa esses 80, 100 anos pela eternidade. Esse é o amor por Deus. E é dito na Escritura que 100 anos, né, que todo mundo fala, nossa, eu queria viver 100 anos. Né? 100 anos perante a eternidade não é nada. É como um grão de areia no mundo material. O que é um grão de areia numa praia? Não é nada. O que é um grão de areia em todas as praias? Em tudo que existe no mundo material? Não é nada. Isso é 80, 100 anos perante a eternidade. Então, veja só como o amor puro por Deus é infinitamente maior do que um amor da mãe pelo filho. Mas a gente não tem uma gota
Não temos um fragmento de amor puro por Deus, porque quando a gente tiver uma gota de amor por Ele, Ele vai levar a gente para viver com Ele. Ele sabe tudo, Ele é onisciente, né? Então, mais ou menos é isso, Cláudia, que a nossa fé, claro que tem muito mais coisa, né? Mas a base principal é servir Deus. Não tem como limpar a alma, não tem como se conectar com Ele sem servir Ele, da forma correta. Né? E ele fala detalhadamente qual que é a forma correta. Né? Então, a nossa escritura, ela vai mais profunda, ela não fica na superfície. Né? Não fica naquele negócio superficial. É mais profundo. E quanto mais você mergulha profundo, maior a conexão com Deus. Quanto mais profundo, maior a conexão. Né? Você tem alguma pergunta, Cláudia? Não. Não? Porque é tudo muito novo. Esclareceu bastante. Aham. Falasse bastante sobre o ego, né? Uhum. Tenho visto assim, muita coisa sobre o ego também. Atrapalha muita gente, né? O nosso ego. Nunca tinha dado atenção para isso. Hoje eu trabalho muito isso. Falo, nossa, isso aqui eu acho que é o ego que está querendo. Então eu dou uma baixada na bola. O ego já atrapalha para a parte material. Você imagina para a parte espiritual. Né? E tem várias coisas que atrapalham a gente. Né? Os maus hábitos. Exato. Né? Os maus hábitos, os desejos que a gente tem. Então tem a canção, a última que vocês cantaram, né? Que ela falou que é para o Vaishnava, né? Para o devoto puro, né? De Deus. Ele fala lá, existem 6 impulsos que nós temos. O impulso de falar demais. Mas não falar mais de Deus, falar demais. É um dos impulsos. Impulso de comer muito. O impulso... Deixa eu ver. Você tem aí anotado, não tem? Falar demais, comer muito, de querer... comer muito também entra o esquema de querer acumular coisas também, financeiras, né? Do estômago, né? Impulso de querer somente comer coisas boas. Ela está procurando, aí ela vai achar rapidinho. Impulso de ira, de ficar muito nervoso, né? Então, isso daí é totalmente prejudicial à vida devocional. E tem 6 falhas também que nós temos. E aí tem 6 qualidades que a gente tem que adquirir. Né? Então, como que a gente vai fazer isso? Não adianta você falar, não posso ficar nervoso, não posso... Não adianta, não está no intelecto, está na alma. E as qualidades boas estão na alma. Você achou? Achei. Então, os 6 defeitos são comer demais e acumular coisas, envolver-se em atividades materiais que não sejam favoráveis à devoção, falar demais ou falar bobagem, seguir práticas inferiores ou negligenciar atividades favoráveis à devoção, ter a mente inconstante e associação com não devotos. Isso daí são os defeitos, aí em cima tem os impulsos. Os 6 impulsos são os impulsos da mente, raiva, língua, estômago, genitais e fala. Então, esses são os impulsos que a gente fala demais. Srilacharya Maharaj falava, a gente tem que cantar esse mantra, né? O devoto tem que cantar esse mantra, a gente tem um rosário, né? E com bolinhas, né? Contas, que é feita dessa árvore, da tulasi, né? Chama Japamala. Japamala, né? Japa quer dizer cantar em voz alta. Mala quer dizer cordão. Né? Então, é a Japamala. E aí a gente cantar todo dia um número mínimo de voltas nisso. Nesse rosário, né? Nesse terço, né? Que seria, né? São 108 bolinhas. 28. É do hinduísmo, né? É, do hinduísmo. A nossa filosofia que a gente segue é uma vertente do hinduísmo. Né? A gente segue os Vedas, mas não todos os Vedas. Porque os Vedas, se você ler ele foi escrito há 5.500 anos atrás. Ele fala em sacrifício de animal, mas não é para essa era de hoje, que nem algumas religiões ainda continuam com isso. Né? Isso aí é bilhões de anos atrás.
Era feito, sim. Aí você sacrificava o animal oferecendo ele para Deus. Né? Aí, na primeira era, Satyuga, era meditação no vazio. Quando aqui no Ocidente se fala em meditação, todo mundo fala... Eu pratico, até falei para ela. Sim, aí todo mundo fala, nossa, eu fico meditando. Eu fui budista há 7 anos, né? Todo dia ficava lá. 1 hora e meia. Mas a escritura de 5.500 anos atrás fala, é impossível na era que vivemos de Kali Yuga, você parar a mente. Nossa! É impossível, não é? Conseguir um segundo. Não é que é difícil, é impossível. É impossível. É mais fácil. Respiração. É mais fácil separar o vento do que parar a mente. Não tem como, é impossível, não é difícil, né? Então, só de você pensar, eu não posso pensar, você está pensando. Aí você fala, não, eu tenho que respirar para concentrar. Você está pensando que você vai respirar. Então, não tem como. A Escritura fala isso há 5.500 anos atrás. Em Satyuga, bilhões de anos atrás, o ser humano conseguia fazer isso. Hoje não consegue. Então, nos Vedas tem todo o ritual, né? Todas as religiões estão contidas nos Vedas. Toda a prática religiosa está contida. A gente segue uma parte pequena que é para a era que vivemos hoje. E aí Deus veio, Srimad Mahaprabhu, né, que está lá no altar, há 536 anos atrás, ele veio para falar, é assim que agora vocês têm que fazer. Por isso que é a nossa meditação com mantras. Mantra, o que quer dizer mantra? Mantra é uma palavra em sânscrito. Man quer dizer mente. Tra quer dizer libertar. Traya-se-ti. É uma partezinha do traya. É libertar a mente. O mantra liberta a mente. Mas qualquer mantra liberta a mente. Mas o mantra que a gente canta, essas canções, e esse mantra, o Mahamantra Hare Krishna, Maha quer dizer grande. O Mahamantra Hare Krishna, ele não liberta somente a mente, ele liberta a alma da ilusão. É o mantra mais poderoso que existe, é esse. Não tem nenhum mantra superior. Eu vou te passar depois por a canção, uma pessoa cantando. A gente canta super mal, né? A gente canta mal, a gente toca o instrumento mal, fora do ritmo. Um toca de um jeito, outro toca do outro, né? Mas aí tem um rapaz que gravou, ele é australiano, num estúdio, né? E aí tem ele cantando, e aí você fica lá escutando. Quanto mais você escutar, melhor. Se você cantar junto, melhor ainda. Isso vai... Eu escuto bastante o Krishnadas. É, um dos devotos dessa linhagem de quem trouxe. Nossa, Krishnadas. Então, aí esse devoto, a gente tem gravado todas essas canções que nós cantamos aqui, porque canção é espiritual, música é material. Tem essa diferença também. No português é possível isso. No inglês não tem essa diferenciação, né? A tradução é igual. Mas no português é possível fazer essa diferenciação, né? Então, vai libertando a mente, vai limpando a alma. O principal é a alma, não é a mente. Faz toda a diferença, né? Porque a mente... Viver, né? Sim, a mente, Cláudia, ela faz parte do corpo material. O corpo material... Alma, né? Te traz paz. A mente, o e corpo... clareza, né? Para você lidar com a vida também, né? Você cantando esse mantra e fazendo a prática devocional, você começa a adquirir 4 qualidades extremamente importantes para a devoção. Mas para o mundo material também é importante, ser humilde. Ninguém tem humildade. Ninguém. A tolerância. Ninguém tem tolerância hoje, né? A outra qualidade que nós temos que ter, dar respeito a todos. Quando eu digo todos, não é só o ser humano, é o animal. Se você for num abatedouro, você nunca mais vai comer carne na vida. Só se você for cruel, né? Se não tiver nenhuma compaixão. Se você for no abatedouro, você vai ver. Eu já fui e eu vi, né? Como é que funciona. Então, e a outra qualidade, você dá honra para os outros, respeito, sem querer em troca. Porque é fácil a gente respeitar alguém que respeita a gente. Mas vai respeitar aquele que te apunhala, aquele que fala mal de você, aquele que você acha que quer o seu mal, né? Então, como que você consegue essas 4 qualidades? Servindo Deus.
Porque essas qualidades não estão na mente, não estão no intelecto, está na alma. Você limpando a alma, você adquire essas qualidades. E você adquirindo essas qualidades, você consegue praticar mais. É um ciclo vicioso. Quanto mais você faz, mais você vai querer fazer. Quanto mais você faz, mais você vai querer fazer. Né? Então, é um ciclo, é um vício bom. Servir Deus é um vício bom. Porque quanto mais você serve, mais você vai querer servir. E é dito também pelos gurus na Escritura, cada passo que você dá na direção de Deus, Ele dá 10 na sua direção. Mas se você ficar estagnado, Ele não vai dar nenhum. Ele se aproxima de quem se aproxima dele. E quanto mais você faz, mais Ele vai te dar serviço. Quanto mais você reza, enfim, a gente, né, vamos pôr para o judaico-cristão, né, normalmente, que é todo mundo aqui do Brasil, a maioria, quanto mais você reza, Deus não vai te dar algo material. Deus vai te dar mais vontade de servir Ele. Deus vai te dar mais fé nele. Ele vai te dar mais serviço. Não vai te dar nada material. Tudo que é material está relacionado ao nosso karma. O que é nosso karma? Karma é a reação do que fizemos nas vidas anteriores. Está tudo estipulado. Se você planta manga, você vai colher manga. Se você planta abacate, você vai colher abacate. Se você planta o bem, você colhe o bem. Se você planta o mal, você colhe o mal. Se nas vidas anteriores você fez alguém sofrer, quando eu digo alguém, é qualquer ser. Se você fez alguém sofrer, e a gente faz o tempo todo, você vai ter que cumprir esse sofrimento nessa vida. E o que você faz nessa, você vai cumprir na outra. E quando você bebe água, você está matando bilhões de micro-organismos que tem num copo de água. Quando você come um alimento, você está matando bilhões de micro-organismos. E cada um que você tira a alma daquele corpo, daquele átomo, você vai cumprir um karma ruim. Como sair disso? É impossível sair disso. A única forma é servir Deus. Por isso que a gente oferece no altar. Quando você oferece a comida no altar, o arroz, para você comer o arroz, ele perdeu a vida, o grão. A alma saiu dele. Mas se você oferecer no altar, ou oferecer na tua casa, você está beneficiando aquela alma que estava no grão de arroz. Então ela deu a vida para Deus, não para você. Não para manter o nosso corpo. Essa é a concepção. Por isso que o ideal é comer tudo que vem do altar. E você comendo o que vem do altar, além de você beneficiar o outro, a outra alma, você está beneficiando você mesmo, a sua alma. Porque Deus provou e Ele está lhe dando a misericórdia. Porque comer a comida do altar, honrar a comida que Deus já comeu, é um dos processos devocionais. E saboroso. Não é nada difícil. Não é nada difícil você servir Deus dessa forma. Todo mundo quer servir Deus dessa forma. Mas é necessário fazer isso, né? Então, a gente vai ganhando qualidades que no dia a dia, material também vai ajudar. Mas o foco nosso não é material. Outro dia um rapaz perguntou para mim, eu falei sobre carne, né? Comer carne e tal, que Deus não aceita. Aí ele falou assim, mas a carne faz mal para a saúde também, não sei o quê, né? Eu falei, depende de quem paga a pesquisa. Depende de quem, um friboi da vida vai falar que faz bem. Quem que está pagando a pesquisa? Quem que está pagando o pesquisador para falar que faz bem ou faz mal? Há controvérsias, né? Mas espiritualmente faz muito mal. Espiritualmente, aí você pega, por exemplo, o kardecismo, no dia da cirurgia espírita, né, que eles falam, ou no dia que toma o passe, sei lá, você não pode comer carne. Você não pode usar álcool. Por quê? Só naquele dia. Por quê? Porque se você falar que é todo dia, metade ou 90% de quem vai lá não vai mais. Você entendeu? Por que a gente está aqui em 5 pessoas hoje? Né? Por quê? Mas aí a gente não pode falar a meia-verdade ou esconder a verdade para ter mais gente. Né? Então vem quem tem o mérito de escutar isso. Né? A gente não vai enganar. Eles falaram, não engane ninguém. Fala a verdade. Né? Comer carne faz mal para a vida espiritual? Sim.
Se você pode praticar tudo o que você faz, se você come carne, ou ovo, ou bebe álcool, enfim, se intoxica com maconha, com cocaína, com qualquer coisa, qualquer intoxicação, você está remando o barco, mas você tem uma âncora no fundo. Você não sai de lugar. Mas se você vai falar isso para todo mundo que você conhece, ninguém vai. Se você falar, eu fui lá, ele falou que a carne faz mal para a vida espiritual. Ele falou que beber álcool faz mal. Ele falou que sexo ilícito faz mal. Ele falou que jogos de azar faz mal. Acumular dinheiro sem precisar faz mal. Aí a pessoa vai falar para você, eu não vou lá. Você entendeu como é que funciona, Cláudia? Né? Então, é isso. Né? A gente é um grupo pequeno, nunca vai ser... Um mundo capitalista, total. Sim. A gente vive nesse ambiente, claro, mas em vez de dar 170 horas por semana para o capitalismo e 2 horas para Deus, ou nenhuma hora para Deus, vamos começar a inverter. E conforme ele vai dando os passos na nossa direção, né, o que faz? A balança de 2 pratos. Né? Hoje a gente está aqui no capitalismo 100% e 0 de vida devocional. E aí a balança vai mudando, Deus vai dando os passos. Vai chegar um dia, pode ser não, provavelmente não é nessa vida. Porque você não perde nada, Cláudia. Você vai comer hoje a comida do altar, você escutou hoje a gente cantar, você, não sei se cantou, mas não importa. Você escutou, você hoje está escutando falar de Deus, isso daí é eterno. Você vai abandonar esse corpo, eu vou abandonar, a Diana, enfim, qualquer um vai abandonar o corpo, isso você leva para a alma, é eterno. Então, por que eu vou fazer algo para algo que é temporário se eu tenho a possibilidade de fazer algo eterno? Né? A pessoa que é um pouquinho inteligente, ela vai falar, não, né? Vão me convidar para ir numa pizzaria, eu vou comer a comida do templo, eu vou na pizzaria. Claro que, de repente, não sei, né? No festival aí que nós tivemos uma festa quinta-feira, o pessoal acho que preferiu a comida daqui do que uma pizzaria, né? Mas a pessoa vai começar a falar assim, não, eu vou lá no templo, eu vou comer a comida que vem do altar. Pode ser a comida que for aí, né? No melhor chefe de cozinha, o Juliano quando se formar. Não, mas ele vai cozinhar aqui no templo. Então, a pessoa começa a sentir o gosto superior. E ela não larga, porque a alma quer ser feliz. Nós, a mente quer ser feliz, o intelecto quer ser feliz. O bem-estar. Mas como é que você vai trocar você comer algo gostoso, você escutar algo que você gosta, os sentidos? Como é que você vai tirar o prazer dos sentidos rejeitando tudo? Você pode até com a inteligência fazer isso, mas vai ter uma hora que você vai arrebentar. Você não consegue. Mas quando você começa a sentir algo superior, você troca a felicidade. E a felicidade espiritual é muito mais elevada do que o dos sentidos. Como que eu vou provar isso? Tem que praticar. Eu não tenho como provar. Você tem que praticar. Não é algo que você consegue medir, olhar com o microscópio, nem com o telescópio. É a prática. Nunca ninguém vai ver a alma com telescópio, com nada, com ultrassom, com ressonância magnética. O cientista quer ver, e a alma está dentro do coração bomba. A alma fica lá, e Deus está observando, tem uma parte de Deus, uma porção de Deus que está dentro do coração de cada um. Ele está só observando aquilo que a gente faz. Por isso que é dito, Deus é onisciente, Ele vê tudo. Não adianta você olhar para um lado, olhar para o outro e falar, ninguém está vendo. Ele está vendo. Ele está do lado da nossa alma, no coração. Então, você vê como é profunda a escritura que a gente segue, porque dá detalhes de tudo. Né? E quanto mais você lê, mas o caminho não é estudar também, ficar estudando, querer detalhes, né? O caminho é servir. É praticar, é a prática diária, né? E aí é dito também que uma grama de prática vale mais que 1 tonelada de teoria. Tem alguma pergunta? Fica só, né, lendo, fazendo curso, mas na hora da ação... Porque está no intelecto. Você sabe tudo que tem que fazer no intelecto, mas você tem que passar daqui para cá. Srila Siddhar Maharaj, né, o primeiro que está lá no quadro, ele falava, o que vocês estão procurando está um palmo e meio abaixo.
A gente está procurando aqui, ó. Você põe um palmo e meio, 2 palmos, sei lá, está no coração. Né? O que a gente está procurando no intelecto está na alma. Né? Mas como é que você vai perceber isso? Praticando. Praticando. E como que a pessoa vai, algum dia, escutar o que você está escutando? Tem que ter um passado de mérito espiritual. Alguma coisa você, alma, fez nas vidas anteriores para estar hoje aqui, para escutar sobre isso. Quantas pessoas passam pela rua? Tudo bem, agora com os leões dourados, a placa, né? Isso chama atenção, as cúpulas, né? Né? Mas quantas... Tem gente que tira foto, mas não vem, não entra. A gente sai distribuindo panfleto na rua, ele inclusive veio por um panfleto, né? Fazem 2 anos. Distribuímos 7.000 panfletos. Quantas pessoas estão frequentando desses 7.000? 2. Ele e uma outra mulher que vem. 2. Por quê? Porque eles tiveram esse mérito. Aí alguns têm algum mérito, vem uma vez, mas a pessoa não vem mais. E o outro vem 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí ele fala, não, quero entrar nessa escola. Eu quero entrar nessa escola. Isso daqui é o que eu acho que é o correto. Aí ele pede a iniciação. Na iniciação a gente ganha esse colarzinho que é feito daquela árvore, da túlace. Você vê como é importante, né? A gente ganha a japamala, feita dela também. A gente ganha um nome espiritual. Porque o nome que atualmente deu Cláudio, o meu nome, e dela, o dele, é o nome do corpo. A mãe, o pai, sei lá, alguém escolheu o nome do corpo. Mas a gente vai ganhar um nome para a alma. Né? E ele vai cantar esse mantra. Porque você cantar esse mantra hoje, né? Sem o guru, sem alguém que tenha conexão com Deus, ele vai cantar para você. Ele canta na japamala também. Ele canta na japamala. E ele canta para você. Esse mantra, 1 ou 2 vezes, enfim. Ele dá a potência de Deus, ele é um mensageiro de Deus. É diferente você cantar o Maha Mantra com o Guru te passando a potência de Deus e você olhar ele e cantar. Ele tem um efeito? Tem. Mas para entrar na alma, limpar a alma mesmo, tem que ter a potência do Guru, do mestre, genuíno. Porque Guru tem milhares no mundo. O que é um mestre genuíno? Aquele que tem condição de te ensinar o que você tem que fazer para conectar com Deus. Se ele começar a te falar em coisa material, você vai ter um corpo, você vai ter mais saúde se você cantar esse mantra. Se você fizer isso, você vai ter mais saúde. Foge dele, porque ele não está te ensinando nada para a vida espiritual. Mas se o Guru falar isso, se o mestre ou qualquer mestre espiritual começa a falar isso, vai ter muito mais gente. Se eu colocar uma placa aqui, um banner na frente, sei lá, uma faixa, né? Cante o Maha Mantra e se cure da Covid. Né? Que nem tem eu não vou falar nome, enfim, nem a filosofia que a pessoa segue, mas ele vendia feijão a R$1.000 cada feijão, acho que era isso, né? Ele vendia o feijão que a pessoa não pegava Covid se comprasse aquele feijão e comesse o feijão. E aí a polícia, enfim, tiveram que agir porque muita gente estava querendo ir comprar. Então as pessoas querem ser enganadas, né? E aí o meu guru, na verdade, que me iniciou, que é o quadro grande, ele falava, quem tem sinceridade nunca será enganado. Aquele que busca, o que é sinceridade? Aquele que busca Deus nunca vai ser enganado. Aquele que realmente quer Deus. Ele não quer Deus para comprar um carro novo, para arrumar uma mulher bonita, um marido com dinheiro, com cartão de crédito. Tem uns cartões de crédito que me falaram que é sem limite, né? Tem uma cor diferente, sei lá o quê, né? Então, se você quer isso, ele vai te colocar com alguém que vai te prometer isso, não é que você vai ganhar isso. Se você quiser Deus realmente, ele vai te colocar um mestre espiritual que vai te levar para Deus. Esse é um guru genuíno, né? Então, você tem alguma pergunta? Não, está esclarecido. Deu para... devagarinho, porque é um conceito totalmente novo, e aí devagarinho, e aí não só na mente, mas conforme você vai cantando, que nem eu vou te passar o áudio daquele rapaz cantando bem, né, o Maha Mantra, conforme você vai escutando, cantando junto, você vai limpando a alma e a escritura, a verdade vai se revelando. Mas a verdade vai realmente se revelar quando você atingir mesmo a alma.
aí tem que ter um mestre por trás. E a matrícula na escola é a iniciação. Já o próprio nome fala, iniciação. Você tem que se iniciar. Para você frequentar aqui a escola do lado, Sapucaia, né, o objetivo, você tem que fazer a matrícula. Só que a gente não cobra nada. Se alguém te cobrar para você aprender algo espiritual, foge. Não pode cobrar pela aula, não posso cobrar pela comida que vem do altar. Aí já me perguntaram, né, o pessoal, mas como que vocês vivem? Como que mantém a luz, a internet, e, enfim, a comida que todo dia, né, a flor, doação. Tem que ser espontâneo, tem que estar no coração da pessoa. A pessoa fala, poxa, eu fui lá, né, eu participei, eu gostei, eu não gostei, eu comi, né, eu não sei o quê. A pessoa pega e fala, não, eu vou ter que colaborar, sei lá. Ou alguns não colaboram, mas Deus nunca vai deixar faltar. Se Ele quer que o espaço se mantenha, Ele quer que a gente distribua a comida do altar, alguém vai doar. Sempre vai ter alguém que vai doar. E quando ninguém doa, a gente banca. Né? Porque também você bancar um festival, você pagar comida para o outro que vem, você dá misericórdia para o outro, você ganha mérito espiritual. Né? Muito. A gente não tem noção do quanto a gente ganha comprando a comida para oferecer para Deus, ou se não comprar, põe na caixinha, e aí você distribui para pessoas que vão se beneficiar com isso, as almas. Porque é isso que Deus quer. Deus quer que a gente beneficie as almas. Né? Então, a gente não se preocupa com dinheiro, porque o dinheiro aparece, né? de uma forma ou de outra aparece, mas a gente não pode cobrar por nada. E as pessoas começam a aparecer, a gente vai começar a divulgar agora na rua de novo, né? Para aumentar, porque essa é a função. Né? Deus veio há 536 anos atrás e falou, divulgue a consciência de Krishna. Né? É isso que Ele quer. Conhecimento e a prática, né? A prática para libertar todo mundo desse cativeiro material. A gente está no cativeiro material. Aí a pessoa fala, a gente tem que ser escravo de Deus, né? A gente leu outro dia, aí a palavra escravo fica assim, nossa, escravo. Sim, a gente tem que ser escravo de Deus. A gente é escravo dos sentidos. A gente é escravo do paladar, a gente é escravo da visão, né? A gente é escravo dos sentidos, do mundo material. Agora, o foco é ser escravo de Deus, né? Aqui presencialmente, já falei quem está aqui. Vamos ver quem está pelo Facebook. Temos aqui Doyamoi Devidasi, Panchataka Prabhu, Shunanda Didi, Vrajaraja Prabhu, Vijayaksha Prabhu, Annapurna Didi, aqui no Facebook que aparece são esses, no Instagram vamos ver quem está. A Virgínia. Virgínia assistindo conosco. O Miguel Ângelo. Siddhartha. Ivo Júnior. O Ivo Júnior. E Rama Gopal. Dandavad Pranam a todos, minhas reverências. Amanhã teremos o programa às 10 da manhã e depois às 19 outro programa. Então, uma boa noite a todos. Quem puder, veja amanhã também ou venha no templo.